Sua mulher fora louca por ele em outros tempos. Ela o amara com 1000 servilismos que acabaram por afastá-lo dela ainda mais. Antes alegre, expansiva e toda apaixonada, ao envelhecer foi ficando como vinho azedo, que se transforma em vinagre, com um humor difícil, tornando-se gritona e nervosa. Sofrera tanto sem se queixar no princípio, quando o vira correr atrás de todas as prostitutas do vilarejo e quando todos os lugares de má fama o mandavam embora à noite, embriagado e cheirando a bebedeira. Depois, o orgulho se revoltou. Essa é uma das primeiras páginas de Madame Bovary, obra que vamos analisar hoje, e certamente ela esconde alguns segredos que nós precisamos levar para os nossos dias atuais. Oi, lindezas! Tudo bem com vocês? Vamos começar! É muito bom ter você aqui comigo, nesse ambiente onde a gente vai conseguir falar um pouquinho mais sobre literatura, filosofia, teologia, psicologia dos relacionamentos e como que a arte pode ajudar a gente a ter uma vida melhor, ter casamentos melhores, ter filhos e um maternar, um paternar mais saudável, mais sincero. Madame Bovary é uma dessas obras literárias que, apesar, de terem sido escritas há 2 séculos atrás, acabam sendo muito contemporâneas. E eu sugiro que você pegue um papel e uma caneta para conseguir rabiscar comigo, porque a gente vai fazer uma volta muito grande no arco dramático dos personagens, para entender esses traços narrativos e principalmente como nós podemos contextualizar, segundo as escolas da filosofia, da literatura clássica e mesmo da psicologia moderna, como que a gente vai trazer Madame Bovary para nossa vida hoje, ou não, Esperamos que não. Madame Bovary é uma obra de 1857, me perdoem se eu errar a pronúncia do autor, Gustave Flaubert, eu acho, acredito que é isso, pelas 3 palavras que eu sei francesas. Quando ela foi publicada, num contexto pós-Revolução Francesa, a gente tem aqui a história basicamente de Emma Bovary, Então, a Emma é a protagonista dessa história, junto com o seu, até então, marido, Charles Bovary. E quem é esta Emma Bovary, que vai ser a protagonista dessa nossa história? Ela é uma mulher, que ao se casar com um médico rural chamado Charles Bovary, ela se muda para o campo e ela se vendo insatisfeita com a sua vida, com a vida monótona, pacata, tranquila, que ela levava ao lado de Charles, até porque ele é descrito pelo autor como um homem de temperamento muito tranquilo, provavelmente fleumático, um homem sem grandes ambições. Não quero dizer que todo fleumático não tem ambições, não é nada disso, e é bom que tenha, mas ele, Charles Bovary, era visto como um homem sem grandes ambições, que gostava ali, da vida que vivia, estava satisfeito, E Emma Bovary não. Ela mais sonhadora, mais ambiciosa, com suas concupiscências, seus desejos, seus anseios de mulher, querendo viver experiências de prazer, e no começo ainda achando que viveria essas experiências de prazer junto com Charles Bovary, ela e toda a sua insatisfação acaba criando um ciclo muito conturbado para o casamento dela, Isso vai resultar em uma primeira infidelidade dela, depois uma outra infidelidade, outras infidelidades dele, Então um casamento muito conturbado, um casamento onde a traição, vocês verão, ao longo da aula, que é um casamento muito difícil de ser restaurado, e a gente vai falar sobre o que na minha visão de terapeuta, era necessário ser feito com esse casal,
acaba levando Emma Bovary para um final trágico. Qual que é o perfil da Emma? A Emma é uma romântica, né? Idealista, uma sonhadora, cheia ali das suas ambições, e essas ambições acabam levando ela para um contexto de insatisfação constante com a realidade dela. Então, ela é basicamente aquela mulher que nunca está satisfeita com nada, que nada nunca tá bom, né? Então, apesar de viver uma vida tranquila, um casamento tranquilo, um marido médico muito bem reconhecido, né, por toda a comunidade onde eles estavam, ela se via sempre querendo mais, né? Uma mulher que às vezes a gente vê por aí no Instagram, que é a mulher que fala assim, eu sou muito intensa, comigo é 880, as coisas dentro de mim são muito intensas, né? Emma Bovary também, provavelmente, se ela tivesse Instagram, ela falaria a mesma coisa, né? Então, nessa busca por essas experiências muito intensas, ela acaba desenvolvendo ali o que? Uma neurose, né? Quando ela vai para esse primeiro relacionamento extraconjugal, ela gostaria de ser inflamada por um tipo de amor que a consumisse, né? Que fizesse com que ela tivesse uma satisfação plena da vida. Então percebam que a Emma, no perfil da Emma, existe um pouco de falta de clareza do que é a vida. Alguém um dia, nos livros que ela leu, né, nas conversas que ela teve, na criação que ela teve, foi forjado no caráter dela, né, que a vida precisava ser muito intensa. E percebam se não é isso hoje o que nós vemos, por exemplo, nas redes sociais. Então, por onde a gente olha, todo mundo tá vivendo uma vida muito extraordinária, épica, né, como eles dizem, cheias de viagens, com 7 viagens internacionais por ano, carros sendo trocados e mudanças de casa e compras de fazendas 1000 e muitos filhos, ou então é bom que nem tenhamos filhos para que não se atrapalhem, né, a nossa vida épica. Existe uma urgência hoje em dia no nosso contexto, no contexto das redes sociais, né, que às vezes gera um pouquinho desse perfil Emma na gente, né? Então nós estamos sempre insatisfeitas, a maioria de nós sempre está insatisfeita, achando que deveria estar fazendo alguma coisa, que deveria estar vivendo alguma coisa, ou que outras pessoas estão vivendo coisas que nós não estamos vivendo e que nós gostaríamos de viver isso também, né? A cultura da época foi muito determinante. Percebam quando eu falei lá no começo da aula que a gente estava saindo ali, né? Tinha uma consolidação da Revolução Francesa e da cultura que começou a ser erguida pós Revolução Francesa, onde essa visão mais idealizada da vida, dos romances, do amor romântico, da vida em família, da vida conjugal e etc., provavelmente resultaram nessa incapacidade de lidar com a frustração, com os conflitos internos, com as próprias pulsões e as escolhas impulsivas que ela vai fazendo ao longo da obra, né? Terminando por um ciclo de destruição. E aí o autor resolve colocar isso em xeque, né? Ele resolve colocar essa estrutura que ele via ali da realidade se instalando ali, né, naquele contexto sociológico, provavelmente um alerta ou um mero documentário, né, um mero documental. Nada mais, nada menos é o reflexo de muitas mulheres até hoje. Charles, quem é Charles Bovary? Né? O Charles, ele é apresentado, o perfil dele é de um homem passivo, né? Aquele homem que foge de qualquer tipo de conflito, né? Mas que também é muito gentil, tem um temperamento muito calmo, que são atribuições muito necessárias para um médico, se você parar para pensar, né? No começo, ele é muito dedicado a Emma e a vida que eles têm, né? Mas ele não consegue compreender as necessidades dela, parece que ela tá falando em outra língua. Tudo começa a desenfrear ali neles quando eles têm essa falta de comunicação primária num casamento. A Emma, por um lado, espera que ele adivinhe
o que ela tá pensando e que ele consiga suprir essa necessidade de intensidade, e ele, por outro lado, não consegue entender por que ela nunca tá satisfeita e gostaria que ela estivesse satisfeita e fica tentando fazer ela engolir uma satisfação que claramente não está ali no contexto em que ela tá vivendo. Ele também é um homem que pouco se conhece, né? Então tem pouquíssimo autoconhecimento em Charles. E aí quando você vê esse perfil sendo traçado, o que é muito fácil de acontecer com um homem desse, né? Um homem mais passivo, um homem que não se conhece direito, um homem que não se esforça no diálogo, um homem que não chega junto mesmo, né? Que acha que a vida é trabalhar, comer, dormir e namorar de vez em quando, né? Ele é o quê? Um homem facilmente manipulável. Para o autor, o Charles é bem esse perfil do cara comum, o cara mediano, bem medíocre mesmo, né? Sem ambição, sem virilidade, sem atividade, sem diligência diante da vida, diante do casamento. Então, quando a gente tem, né, uma mulher com uma visão completamente distorcida, idealizada do que é a vida, e um homem no outro eixo, né, no outro grande extremo, onde tudo tá bom, não precisa ter nada demais, né, tá tudo certo, não existe problema, né, um homem mais passivo, o que a gente tem? Uma bomba atômica. Então a primeira coisa que eu queria que vocês anotassem aí, quando a gente fala de terapia familiar, né, de psicologia dos relacionamentos, é a expectativa e realidade, que nos dois perfis tá completamente desajustada. A Emma é uma forte candidata a se decepcionar. E o Charles é um forte candidato a ser manipulado e a ser passado para trás. Porque ela fica esperando que ele adivinhe o que ela quer e que a satisfaça como uma menina mimada que precisa ser servida, adornada e adorada e completada a todo momento. E ele com aquele discursinho barato de eu só quero paz, né? Eu só quero isso, eu não quero conflito, não quero problema. O que você quer? Fala de uma vez. Com essa falta de diálogo e de autoconhecimento, a expectativa e a realidade vão ficando muito diferentes. E um casal que não está instalado na realidade, que não está instalado numa vida presente, de olho no olho, de verdadeira autonomia e interdependência um do outro, é como um barco que vai naufragar, mais cedo ou mais tarde. A Emma quer ser feliz e no começo ela também quer fazer Charles feliz, mas tudo pro Charles é uma grande bobeira. As flores, a comida bem servida, uma mulher adornada, tudo é corriqueiro. Não é nada mais do que obrigação de Emma. Afinal de contas, ele sustenta a casa, ele é o provedor, não é mesmo? Aos poucos, eles vão se distanciando. E aí a gente entra no segundo ponto, que é a falta de comunicação e de autoconhecimento. O Charles, por ser emocionalmente limitado, ele não percebe que tem um quê de profundidade na Emma. E muitas de nós são assim também. Né? Não é raro chegar aqui no consultório mulheres que se veem como profundas, que querem falar sobre coisas profundas, sobre coisas que estão no coração e por vezes não conseguem falar muito bem, mas às vezes conseguem e são ignoradas. No campo da psicologia conjugal, eu sempre bato nessa tecla de que ninguém tem que ficar adivinhando o que a gente quer. A gente precisa ter o compromisso de falar de forma clara, objetiva e de entender principalmente o que a gente quer. Porque às vezes a nossa comunicação até tá sendo clara, mas a gente acha que a gente quer alguma coisa e na verdade não quer. E foi isso que aconteceu com Amy Charles. Ela queria uma vida excitante, uma vida cheia de aventuras, uma vida de mais intensidade. Mas ao mesmo tempo ela queria que o Charles fosse proativo,
queria que ele chegasse junto. Ela não queria ter que ficar falando toda hora que ela queria fazer determinada coisa, ou que ela queria uma noite mais ardente, ou que ela queria dar uma festa em sua casa, que ela queria receber mais pessoas, que ela queria ter uma vida mais agitada. Ela queria que ele chegasse nessa própria conclusão e ele fizesse. Só que isso aos poucos vai gerando ressentimento, vai gerando amargura, vai gerando frustração, vai gerando decepção, porque o outro não está recebendo com clareza os nossos anseios. E ele, por outro lado, né, também não se esforçou. É o tal do homem que quer se poupar, né? Então, não dá pra passar a mão na cabeça dele também. Não é como se a Emma fosse voluptuosa e concupiscente e o Charles fosse um coitadinho homem de família, né, que deveria ser honrado e respeitado. Não, 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 não. Vocês viram, eu li aqui no começo. No começo da obra, a Emma se esforçou bastante, né? E ele, assim como uma água parada, poluída, contaminada, não quis. E então nós vamos para o terceiro ponto dessa relação com a psicologia dos relacionamentos, da psicologia familiar, que eu tenho para trazer aqui para vocês, que é a incapacidade de lidar com conflitos, com conversas difíceis, com momentos difíceis, e a incapacidade de lidar com a frustração. Porque a Emma, ela foi buscar lá fora, né? E isso a gente vê muito nas pessoas que traem, né? Nas pessoas infiéis. O Charles também teve isso, porque ele também foi procurar lá fora. Mas eles dois acabam fazendo isso, né? Na verdade, eles vão procurar lá fora num materialismo para tentar satisfazer esses próprios desejos. Porque uma coisa vai puxando a outra. É uma conversa que você deixa de ter, é um desejo que você não consegue expressar, é um conhecimento acerca de si mesmo que você acaba não tendo, e pouco a pouco você se vê numa prisão. A Emma, por um lado, não conseguia lidar com os conflitos que apareciam dentro da mente dela. Já o Charles não conseguia lidar com os conflitos que a Emma trazia. Essa incapacidade conjugal de conversar, de resolver, de ter conversas de alinhamento, de ter conversas difíceis, essa fuga do conflito, a fuga da realidade, vai levar ao quê? A impulsividade. Dentro da terapia dos relacionamentos, esses conflitos, essas fases difíceis, são vistas como oportunidades para fortalecimento do casal. Porque todo casal vai passar por alinhamentos. Todo casal vai precisar passar por momentos difíceis, momentos de lapidação, momentos de mais baixos do que altos. Mas a gente precisa ver tudo isso como uma oportunidade de crescimento mútuo, de amadurecimento das nossas emoções, de intersecção da razão com a emoção. E é claro, para que nós possamos aprender a termos conversas mais maduras, mais construtivas. Então eu queria que você parasse para pensar um pouquinho, né, sobre essa visão mais idealizada do amor e da realidade do casamento. Porque esse foi o primeiro erro, eu diria, sobre a Emma, né? Ela tinha uma visão romântica dos livros, das pessoas que ela observava, provavelmente. Ela acreditava que o casamento era uma coisa, mas na verdade o casamento é outra. Então, quais são as idealizações que nós temos acerca dos nossos cônjuges, acerca da vida familiar, acerca da rotina e da dinâmica? O que nós gostaríamos que fosse? E o que é mostrado pra gente, né? Ah, porque eu gostaria que o meu marido fosse como o marido de fulana, como tal homem que eu admiro. Tá tudo bem, mas você só conhece o seu marido. Você não sabe como aquele homem que você tanto admira, que você idealizou na sua cabeça que deve ser um marido perfeito, você não sabe como é que ele é dentro de casa, você não sabe o que a esposa aguenta. Mesma coisa, eu gostaria que minha esposa fosse a fulana, porque a esposa do fulano posta que ela faz isso, posta que ela faz aquilo, ela escreve cartas e não sei o que, tá, mas você tá vendo o recorte, você não sabe onde é que é o buraco aperto, você não sabe onde é que é o calo desse cara. Você só tá vendo e idealizando a partir de um ponto de vista. Você não tem a realidade por si só. E a realidade é soberana. É urgente que a gente quebre essas idealizações e volte para a realidade do que é normal e do que não é normal num casamento. Vocês já repararam que a gente não sabe mais o que é normal e o que não é? Ora,
Se eu cresci, por exemplo, em um contexto onde o meu pai se embebedava e batia na minha mãe todas as noites, eu posso crescer acreditando que uma mulher apanhando de um homem é normal. Só que não é. Obviamente que não é. Mas a gente vai perdendo o traquejo, e foi isso que aconteceu com a Emma. Ela tinha uma visão extremamente distorcida. Porque um casamento perfeitamente imperfeito é aquele que aceita essa imperfeição do parceiro, aceita essa imperfeição da relação, entende o que é normal e o que não é, não foge dos conflitos e usa a vida para amadurecer. A segunda pergunta que eu vou deixar para vocês é: será que a gente tem essa busca por uma gratificação extra, por intensidade, por prazer e por fuga da dor e fuga muitas vezes dessa realidade? Porque é isso que acontece com a Emma. Quando ela se envolve com os homens com quem ela se envolveu, que foram múltiplos homens, né? Ela queria escapar da dor. Ela queria escapar da realidade dela, escapar dessa insatisfação emocional. Mas muitas vezes a gente pode falar: ah, não, mas eu não traio meu marido. Né? Tudo bem, eu já entendi que você não trai seu marido, mas e as comprinhas na Shopee que você faz quando você tá super triste, que você fica ali no carrinho, né, durante horas antes de dormir? E todos os dias em que você passa na igreja falando que está servindo ao Senhor, mas na verdade você tá mesmo querendo fugir ali da sua realidade, querendo ficar fora de casa, enquanto os seus precisam de você, enquanto a realidade soberana precisa de você, mas você acredita que estar na casa do Senhor é a melhor coisa do mundo e que vidas precisam ser salvas por você, que é soberana. A infidelidade não começa quando as roupas caem no chão. A infidelidade começou para Emma muito antes. A infidelidade começou para o Charles muito antes. E a gente comete, se a gente não se liga e tá toda hora se examinando, a gente comete infidelidade toda hora. Eu não vou contar isso pro meu marido, eu vou esconder isso aqui dele, eu vou fazer essa comprinha, eu vou ficar jogada no Netflix, eu vou ficar jogada ali nas redes sociais, eu vou conversar com uma pessoa, eu vou passar mais tempo na igreja do que em casa, eu vou passar mais tempo no trabalho do que em casa, porque lá eu sou útil, lá eu sou necessária, aqui não, lá eu sou amada, aqui eu não sou. E aí, como é que tá essa busca por validação, gratificação e essa fuga da realidade? A última pergunta, né, é como que o desgaste, a complacência, a falta de ânimo e a falta de energia diante da vida pode estar prejudicando a sua vida hoje, pode estar prejudicando a nossa vida, né? Porque foi isso que aconteceu com o Charles, né? O Charles é o exemplo perfeito de um parceiro acomodado, que não questiona nada, que não quer lidar com nada, que tá sempre distante, que tá sempre passivo, né? Então, a complacência do parceiro, para a psicologia dos relacionamentos, para a psicologia conjugal, ela é igualmente destrutiva na relação, tal qual uma infidelidade, porque ela é uma mácula que vai deixando no outro uma marca muito grande de frustração e de insatisfação e de rejeição. O outro se sente muito rejeitado. A Emma se sentia muito rejeitada pela passividade de Charles, pelo comodismo dele. E aos poucos ela foi perdendo o interesse, a admiração, o respeito, a honra, esquecendo o que ela tinha prometido no altar. Mas quantas vezes será que a gente não faz isso, né? E aí, quando a gente olha para a filosofia, eu queria trazer duas escolas bem importantes, né? Uma é a do existencialismo, com certeza, porque ela quer dar um sentido para a vida. A Emma precisa dar um sentido para a vida dela. Então, ela tenta moldar a realidade dela de acordo com a expectativa que ela tem. E não ela se transformar a partir da sua própria história, a partir da sua realidade. Não, eu mudo toda a minha realidade. Eu vivo na minha bolha. Ela nunca assume a responsabilidade dela pelo que ela fez. Então, não existe um momento onde ela vai se ver como culpada, se ver como errada.
E isso é o existencialismo, né? Eu não sei quais são os meus próprios limites. Eu posso ser quem eu quiser, eu posso inventar uma realidade, eu não tenho ali uma limitação de quem eu sou a partir da minha própria história, da minha própria realidade. Tem muitas coisas que a Andressa pode fazer e tem muitas coisas que a Andressa não pode fazer. Então eu tenho um limite de atuação no mundo. Infringir esse limite no mundo e criar uma própria nova vida certamente me moldaria numa vida de ilusões. Mais cedo ou mais tarde a conta ia chegar. E isso também acaba trazendo um pouco pra gente de niilismo, né? Então o niilismo, essa visão niilista da vida, né? Onde nada tem um valor real, nada foi feito para durar, nada, esse vazio existencial, né? Uma vida sem sentido, uma vida que não consegue enxergar o que é o casamento, para que serve o casamento, para que serve ela num casamento, uma vida sem sentido. Para que serve o Charles, né? Então qual é o sentido do Charles na vida dela, o que ele significa para ela, o que a casa dela significa para ela, o que a vida dela, quem é ela no mundo. Essa visão nihilista da vida, sem sentido, vazia existencialmente, acabou levando a Emma para um fim muito trágico. Não só a psicologia conjugal explica a vida da Emma e do Charles, mas a filosofia também, né, com essas duas escolas. Percebam, né, que nos casos extraconjugais dela, o primeiro eu acho muito simbólico, né, que é com o Rodolfo, porque ela o conhece, né, e ele é um homem que parece ser muito ambicioso, ele é um homem muito rico, né, um homem muito viril, completamente diferente do Charles, né, então ela já faz essa comparação, como, né, muitas vezes as pessoas fazem, né, então, eu estou insatisfeita com meu marido porque ele não é ambicioso, então eu vou procurar um homem que seja ambicioso. E ela encontra nele, né, ele também muito charmoso, muito experiente, ela começa a seduzi-lo, ele embarca e eles se encontram várias vezes clandestinamente, né, sem que o Charles saiba, claro. E aos poucos, o que acontece com o Rodolfo? Ele perde o interesse, ele começa a ficar meio desinteressado, ele vai dando um ghosting na Emma. Por quê? Porque a Emma não construiu o mundo interior dela, ela tá pra fora, né? Ela só quer os próprios desejos, ela quer ser satisfeita, ela quer ser mimada, ela acha que ela é a rainha do mundo, né? Então, assim, que só a existência dela no mundo já é o suficiente para que ela seja completamente cortejar, ou seja, ela não precisa desenvolver o mundo interior, ela não precisa ser uma mulher interessante, não precisa ser inteligente, ela não precisa ser agradável, ela não precisa saber se comunicar, ela não precisa se conhecer, ela não precisa de nada, só a própria existência dela já seria o suficiente para que o Rodolfo, né, fosse perdidamente apaixonado por ela a vida inteira, e não é isso que acontece, ele vai ficando desinteressado e vai falando, eu vou dar um ghosting nela, ele vai sumindo, ele abandona ela, e ela vai pela primeira vez para um fundo do poço, ela cai numa depressão, né, muito grande, porque ela se apaixonou por ele, ela queria, ele estava de certa forma satisfazendo os desejos e os anseios dela, mas como ela não entrega nada, ela só quer receber, ela é naturalmente abandonada. Então vejam como o Charles e a Emma são duas faces de uma mesma moeda, percebem? Apesar de no começo parecer que eles são muito diferentes, talvez eles sejam mais parecidos do que a gente imagina. E aí ela conhece o Leon, né? E ela vê no Leon alguém que vai curar o desamor que ela sofreu com o Rodolfo lá, um pouco antes. Então ela tenta ser mais equilibrada, ela vê onde é que ela errou, né? Ela tem um lampejo ali de consciência. Ao invés, na verdade, né, dela fazer isso com o próprio marido, ela vai pro próximo caso extraconjugal. Então, o Leon,
ele é um homem mais normal, ele é um homem mais simples. O amor, né? Esse amor que não é amor, essa paixão, esse envolvimento deles acaba se desenvolvendo de um jeito mais amigo, né? Uma amizade mesmo, onde eles vão de uma forma platônica se aproximando um do outro, né? Mas mesmo ela vendo ele como um bom amigo, tem ali a fluência sexual, né? E aí o que acontece com o Leon? Ele também abandona ela, porque não existe nada na vida da Emma que faça sentido. Ela é um grande buraco existencial, onde os homens se divertem por 1, 2, 3, 4, 5 vezes, mas aí o Leon acabou, né, se enchendo o saco, né, porque ela não tinha nada para entregar, e ele falou, eu preciso ir para Paris para terminar os meus estudos, e abandona ela, e ela volta pro buraco de novo. Em nenhum momento ela tem esse lampejo de consciência de falar, cara, talvez tenha uma coisa muito errada com a minha vida, né? Não é que eu vivo um casamento opressivo, né? Um casamento cheio de abusos e etc. Cara, tem uma coisa errada com a minha vida. Eu sou uma pessoa vazia. Todo mundo que olha pra mim rapidamente me abandona, não entrego nada para o mundo, eu não sou nada, eu não tenho energia vital dentro deste mundo. Eu não tenho uma existência que faça sentido pra mim. Depois que o Leon vai embora, ela deprime de novo, né? E ela para um pouquinho de ter essas relações extraconjugais, mas o que acontece com ela? Ela se enfia em dívidas. Ela começa a comprar coisas, ela começa a jogar, ela começa a ter uma vida boêmia, de novo, para preencher esse vazio existencial que ela tem. Então, em nenhum momento ela, como uma jovem mulher, né, ela se vê numa oportunidade de construir o mundo interior e de reparar a existência dela. Não. Pelo contrário, ela se afunda mais e mais e não consegue enxergar no Charles, né, que também já tá, completamente distante dela, já tá se relacionando também com outras pessoas, né, também não acorda pra vida, em nenhum momento tenta salvar a própria esposa, em nenhum momento tenta ressignificar a própria história dele, enxergar junto. Ele é realmente um outro lado da moeda da Emma. E eles se perdem. Ela no consumo excessivo, né, onde ela deixa uma grandíssima dívida, uma vida de aparências, né, com muito luxo, com muita emoção aparente, com muitos vícios em bebida, comida, festas e etc, roupas, mas por dentro, quando ela deita a cabeça no travesseiro, um grande limbo. Ela começa a fazer empréstimo atrás de empréstimo, uma dívida feita para pagar outra dívida. Quando ela vê, ela já tá cada vez mais enfiada nesse buraco. E então o peso, né, dessas dívidas, de ser constantemente abandonada, de não conseguir ressignificar a própria história, de não ter ido procurar, né, respostas que fizessem sentido para a vida dela, acabam levando Emma para o suicídio. E no final do livro, né, depois que ela acaba com a própria vida, de uma forma muito lenta, né, porque é por envenenamento, então ela acaba morrendo lentamente, ela deixa alguns escritos, né, ela deixa ali uma visão de si mesma, onde parece que finalmente ela está encontrando a liberdade que ela sempre sonhou, ali, se desprendendo na vida, porque ela teve uma vida que não fez sentido nenhum. E o que poderia ter sido feito, né? Vocês podem estar aí se perguntando e ao mesmo tempo se respondendo. Eu espero que vocês estejam se respondendo, né? O que poderia ter sido feito? Então, se a Emma chegasse a um consultório de psicoterapia, o que provavelmente teria sido trabalhado com ela, né? Primeiro, esse autoconhecimento, né? Aceitação das suas limitações pessoais e um primeiro lampejo de quem ela é, no que ela é boa, né? Como é que ela pode reviver a alegria da vida com coisas muito simples ali do cotidiano. Um pouquinho de materialidade do que é esse casamento, então trocar essas idealizações por verdade, por bondade, né?
e por pequenos atos de amor para com Charles, para resgatar essa visão um pouco mais realista, mais sublime do que é um casamento. Além do desenvolvimento do autoconhecimento, a gente precisaria também desenvolver a comunicação dos dois, claro, né? É impossível desassociar o Charles da Emma. Então, muitos erros que a Emma cometeu vieram de erros do Charles, muitos erros que o Charles cometeu vieram de erros que Emma cometeu primeiro. Então, não dá pra gente ficar especulando aqui em quem nasceu primeiro, né? O ovo ou a galinha. Quem errou mais, quem começou a errar, quem começou a fazer, se foi o Charles, se foi a Emma, meio que pouco importa. O que importa é que agora a gente precisa restaurar, né, a dignidade e a identidade desses dois. E amadurecê-los no que precisa ser amadurecido, que é a comunicação, o autoconhecimento, né, a busca por sentido, o amor pela realidade e principalmente aceitar que o amor, ele é imperfeito, né? O nosso amor aqui, ele é imperfeito. Quando a gente fala do amor que Deus tem por nós, a gente está falando de um amor perfeito, um amor sem mácula. Mas o amor experienciado aqui pelos homens, ele tem uma dose de imperfeição. Então, como é importante a gente ter o perdão, e não só o perdão para o outro, mas o perdão com nós mesmos, né? Confessar os nossos pecados, confessar os nossos erros, buscar um sentido para a nossa vida, entender a parte transcendente, mística de uma realidade presente aqui, né, como é, por exemplo, com o casamento. E por último, as atividades da Emma precisavam ser atividades que não estimulassem a busca incessante por prazer. Ela precisava encontrar propósitos, atividades e ser vocacionada para algo que a deixasse esperançosa diante da vida e não num ciclo dopaminérgico, entendem? É bem verdade que a vida às vezes tem um pouquinho de aventura, mas a vida não é uma constante aventura. A Emma pecou porque achava que era assim. Mas ela poderia ter investido em hobbies, em atividades que dessem prazer a ela, mas que trouxessem um bem-estar ao longo prazo, né? Que dessem uma satisfação de que ela está avançando e não nesse ciclo de altos e baixos, de picos e vales. Isso alocado na realidade de uma mulher ali do ano de 1800 e pouquinho. Também era importante assumir a responsabilidade pelas suas ações, reparar, né, ter um bom ato de reparação diante da vida, assumir que apesar do outro ter errado também, ela também errou, ter um apoio emocional saudável, se aproximar de boas mulheres, se aproximar de um bom diretor espiritual, manter-se em terapia, para que o imaginário dela começasse a ser permeado pela tríade do imaginário, a bondade, a verdade e a beleza. Com certeza, a vida de Emma poderia ter sido diferente e não trágica, como foi. Mas ela acaba sendo um exemplo, uma lição de uma história que a gente pode levar e não reproduzir. Porque, no final das contas, se a gente quiser viver uma vida como a Emma, nós teremos consequências parecidas com o que Emma teve. E é isso, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado. E esse é um pouquinho do que eu queria trazer pra vocês, lindezas. Um beijo grande. Que Deus as conserve. E até a próxima.